Olá, nono ano. Hoje nós vamos terminar a unidade 3, O Mundo da Guerra Fria e da Descolonização. É o capítulo 8, Guerra Fria e o Mundo Dividido. Nós paramos na A Política da Coexistência Pacífica, na página 141. Então vamos começar a trabalhar agora. Lembra de Stalin que nós terminamos? Stalin governou a União Soviética até sua morte em 1953. Aí, 2 anos depois, o poder passou para Nikita Khrushchev, que era contra as normas estabelecidas por Stalin, tá? E ele permanece no poder até 1964. E o que ele faz? Durante seu governo, Khrushchev criticou a atuação do seu antecessor, tá? Ele não aceitava as coisas que Stalin tinha feito, tá? E ele põe em prática, então, um programa que ficou conhecido como desestalinização, quer dizer, tirou tudo aquilo que lembrava Stalin, tá? E os primeiros objetivos disso daí foram 4, e eu vou citar para vocês, tá? Vamos lá. Descentralizar o regime soviético, desenvolver as indústrias de bens de consumo. Elas haviam sido atrofiadas durante o governo de Stalin, lembra? Que priorizou as indústrias de base e a corrida armamentista. Essa parte aí, bem de consumo, ele estacionou. Ele começou a produzir armas, lembra da Guerra Fria? Ele começou a produzir armas para competir com os Estados Unidos. Eliminar os obstáculos que impediam a União Soviética de alcançar os mesmos desenvolvimentos tecnológicos dos países capitalistas. Porque a União Soviética, gente, ainda estava naquela época, vamos colocar, do feudalismo, do absolutismo, ainda tinha um ranço feudal, não se desenvolvia, eles não progrediam, tá? E Khrushchev, ele quer isso, tirar essa pecha de que eles não se desenvolviam, ainda estavam lá na Idade Média, tá ok? E remodelar as relações com os Estados Unidos, por meio de acordos que limitassem a corrida armamentista. Gente, porque estava ficando perigoso isso daí. Foram criadas várias armas, e sempre tentando melhorar, um querendo superar o outro, e sempre com medo da bomba, de novo, atômica. Só que dessa vez seria mais catastrófico ainda o seu poder. Tinha gente que achava que podia dizimar o mundo inteiro. E eles tentam essa aproximação com os Estados Unidos, tá? E essa política aí inaugura o quê, gente? Inaugura um período internacional chamado de coexistência pacífica. Eles chegam a um denominador comum, Estados Unidos e a Rússia, de quê? Vamos ter uma coexistência pacífica, vamos parar com esses mandos e desmandos. Isso a União Soviética queria para poder se desenvolver, tá? Com Khrushchev. Vamos lá. Aí, mas assim mesmo, gente, ainda houve vários momentos de tensão, tá? De tensão entre eles. Por quê? Eles continuavam a disputar áreas de influência. Eles queriam trazer para eles outros países. E continua aquela tensão, mais velada, mas continua, tá, gente? A política de coexistência pacífica, né? Aí, o que essas reformas de Khrushchev também causaram, gente? Ela causou impacto no mundo socialista. Por quê? Porque abre espaço para as agitações na Polônia e na Hungria em 1956. E elas foram violentamente reprimidas. Se estão abrindo, porque eles também queriam, né, gente? Aí, tanto a China como a Albânia eram contrárias à desestalinização e ao afrouxamento das tensões com os Estados Unidos. Eles queriam que continuasse do mesmo jeito. Eles não queriam que chegasse a um acordo que se aproximasse dos Estados Unidos, não, tá, gente? Aí o que acontece? Começa-se vários atritos, tá? Aí as relações, tá, diplomáticas entre esses dois países com a Rússia são rompidos. Eles não aceitam essa mudança que Khrushchev quer. Tá? Aí o que acontece? Nós vamos trabalhar agora os anos de 1960. Crise e rebeldias, tá?
a gente pode afirmar que quase todos os países do mundo estiveram, de alguma maneira, indiretamente envolvidos na Guerra Fria. Por que isso? Porque tinha países que estavam do lado da União Soviética e outros dos Estados Unidos. Não tinha aquela divisão? Socialismo e capitalismo, né, gente? Então vamos ver isso aqui. No bloco capitalista, aprofundava-se a perseguição ideológica contra movimentos que pudessem representar o quê? Representar ameaça à ordem estabelecida. Porque para os Estados Unidos, aquela estava muito bom do jeito que estava. Ele estava no ápice, né, gente? No lado socialista, o Estado se esforçava para controlar a economia e a população e atingir objetivos de produtividade e modernização. Porque só dessa maneira, eles controlando o povo, que esse lado socialista queria. Ficaram muito tempo parado, né, gente? Parado no tempo, né? Aquela coisa antiga, arcaica, retrógrada, né? E os Estados Unidos foi evoluindo de outra maneira. Mas para os países socialistas não valia muito a pena essa mudança radical, tá? Aí, isso, gente, não significava a inexistência de divergência no interior de cada bloco, não. O bloco capitalista e o bloco socialista tinham suas divergências, tinham seus pontos de vista, e muitas das vezes entravam em choque, tá? Por quê? Porque nem a submissão absoluta dos países aos interesses estadunidenses ou soviéticos, quer dizer, eles não eram subservientes a eles dessa maneira, tá? Eles também tinham essa rebeldia. Nem tudo que os Estados Unidos e a União Soviética queriam, eles aceitavam assim imediatamente, não, tá, gente? Aí vamos ver lá, um exemplo do lado capitalista. A concorrência com os Estados Unidos levou vários países da Europa a formar o mercado comum europeu, precursor da atual União Europeia. O que eles fazem? Eles querem se desvincular desses mandos e desmandos dos Estados Unidos, que quer a sua hegemonia, e eles começam a criar reuniões, mercados para isso. E o principal é o mercado comum europeu, o precursor da atual União Europeia. Os países europeus já estão nesse. Lembra que a Inglaterra saiu desse atual União Europeia? Deu até aquele problema todo, não sei se vocês lembram. Aí o que acontece no início dos anos 60? Começa a se ampliar essas tensões entre socialistas e capitalistas, tá? Colocando o mundo na iminência de quê? De um confronto nuclear. O medo é esse, desse confronto. Começa muita divergência entre os dois. Aí tem esse medo desse confronto entre eles. Porque destruiu o mundo todo, né, gente? Tinham armas poderosíssimas. Aí o que eles fazem? Exemplo desse processo foi a construção do Muro de Berlim, em 1961, e a crise dos mísseis em Cuba, em 1962, mas isso aí nós estudaremos no capítulo 10. Mas vamos falar do Muro de Berlim. O Muro de Berlim dividiu a Alemanha em duas. A Alemanha Oriental socialista e a Alemanha Ocidental capitalista. Tá? Esse muro foi para quê? Que eles fizeram? Porque ele foi erguido com a justificativa, gente, de evitar a entrada de sabotadores e dos considerados subversivos da Alemanha Oriental. Mas não era só essa intenção, não, tá? Era evitar a migração da população para o lado capitalista. Porque tinha muita gente que estava vendo que a Alemanha Oriental não evoluía. E muitos queriam passar para o lado capitalista. A única maneira que a Alemanha Oriental teve de não permitir isso foi construir esse muro, chamado Muro da Vergonha, tá? Vamos lá. Aí o que faz? Entre 1949 e 61, o país já havia perdido cerca, gente, de 10% da população por causa dessa migração. Todo mundo queria ir para o lado capitalista. Aí os socialistas fizeram esse muro, que divide a Alemanha em duas. Ficou durante muito tempo, tá? A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental.
Vamos de novo. Oriental socialista e ocidental a capitalista, tá, gente? Vamos lá. E o que aconteceu isso? Dividiu as famílias. Muitas famílias moravam do lado capitalista e outras do lado socialista, tá? E o que acontece? Isso separa essas pessoas, né? E isso transformou no principal símbolo da Guerra Fria. O Muro de Berlim é o principal símbolo da Guerra Fria. Separou pessoas, separou famílias. Antigamente era uma cerca, eles conseguiam ainda se olhar um do lado do outro. Depois não, foram construídos muros bem altos, tá? Era dividido mesmo. Uma coisa estranha, né? Aí teve outro acontecimento também, que foi a Primavera de Praga. O que foi isso aí? Foi a repressão a esse movimento conhecido como Primavera de Praga, tá? Ele ocorreu em 1968, na então Tchecoslováquia. A população tcheca saiu às ruas pedindo o quê? A liberação do regime socialista, o que provocou a invasão do país por forças do Pacto de Varsóvia. Eles queriam o quê? A liberação. Eles queriam sair desse regime socialista. Eles queriam evoluir, o que não era permitido. E nesse momento, gente, começa uma revolução dos hábitos. Aí que vai surgir os hippies, vão começar outras formas de viver, tá? Outras formas de lutar pelos seus direitos. Vamos ver isso? Olha só, a década de 1960 foi marcada por vários movimentos sociais, protestos e mobilizações em todo o mundo, tanto em países capitalistas como socialistas. Esse período é conhecido como os anos rebeldes. É o ano da mudança, é o ano que as pessoas estão se rebelando contra processos, contra coisas que a oprime, tá? Vamos ver. Vários grupos por toda parte começavam a se expressar, tá? Eles estavam inconformados com isso e eles queriam o quê? Com esse movimento histórico, eles queriam mudar alguma coisa, tá? Eles apresentam diversos projetos. Eles querem mudar, eles não querem mais essa coisa morna, isso que está sempre ali. Eles querem ter os seus direitos, tá? Aí, nos Estados Unidos, essa força, essa rebeldia ganhou força com a Guerra do Vietnã, tá? Que é a Guerra do Vietnã em que os Estados Unidos perdem essa guerra, né? Por quê? Porque eles achavam que essa guerra teria uma curta duração, mas demorou muito. Muita gente morreu, muita gente sofreu, tá? Aí nesse momento surgem os hippies, paz e amor, né, gente? Aí o que é ela? E isso, ela se arrasta por muito tempo e toda a sociedade estadunidense se viu envolvida nisso aí, tá? Não tinha nem que ter entrado nessa guerra, gente. Vamos colocar assim. E o que acontece? Para ter guerra, tem que ter o quê? Armamento, tem que pagar soldo, tem que pagar as pessoas. E isso vai mexendo com o orçamento do governo. Isso mexe com as finanças, tá? E mobilizou, gente, centenas de milhares de jovens para o alistamento. Todos tinham que ir para a guerra. Porque eu trabalhei isso com o 8º ano, sobre Vozes que Não Se Calam. Porque antigamente as guerras eram vistas com muito glamour, era maravilhoso. Isso muda com a Guerra do Vietnã, porque os jornalistas começam a mostrar a verdade dessa guerra, tá? E isso muda, perde aquela coisa bonita que era, tá ok? Aí o que acontece? Começa a se ganhar no país lutas de movimentos negros por direitos civis e contra o racismo, tá? Essa prática foi oficializada em muitos estados. Aí, nesse momento, surge Martin Luther King e Malcolm X, que lutam contra esse racismo. Tá? Eles lutam pelos negros estadunidenses. Eles dois são assassinados, né, gente? Os dois morrem, são assassinados por lutarem pelos seus direitos, tá ok? Aí surge também organizações ativistas como os Panteras Negras e o Black Power, poder negro. Eles começam a surgir porque eles querem lutar pelos seus direitos, tá legal? Aí o que acontece? Mas esses grupos, gente, sofreram grande resistência. Por quê? Tinham movimentos contra isso, como a Ku Klux Klan, tá? Que ele perseguia e assassinava negros.
Eles perseguiam e assassinavam esses negros. E para marcar isso, eles colocavam uma cruz na frente da casa desses negros pegando fogo. Eles não aceitavam. Tá? Eles não aceitavam que o negro tivesse o direito dos brancos. Tá? Aí, gente, chega e vamos falar agora de capital da França, tá? Transformou-se no principal centro de rebeldia dos estudantes e dos trabalhadores europeus. Eles eram contra o governo e a organização social vigente. Aí o que acontece? Em maio de 1968, tinha 8 anos, sou velho, né? Explodiu na cidade um forte movimento liderado por socialistas e anarquistas. Tá? O que eles criticavam? Eles criticavam tanto o socialismo soviético como o capitalismo estadunidense. Tá? E defendiam uma sociedade radicalmente livre, onde o povo podia ir e vir, sem coisas impostas. Tá? E aí o que acontece nos países socialistas no mesmo tempo que isso aí está explodindo nos países capitalistas? Condenava-se a repressão a movimentos democráticos, como a Primavera de Praga. Sabe, gente, foi um momento assim de muita tensão, tá? Aí aparecem outros movimentos espalhados pelo mundo, tá? Incluindo a América Latina. Vamos ver aqui. Eles criticavam os valores e comportamentos vigentes naquela época. Eles achavam que tinha que ter uma mudança nisso aí, tá? Como o poder autoritário dos pais sobre os filhos. Eles achavam que os filhos tinham que ter uma maior liberdade de escolher, tá? A desigualdade entre homens e mulheres, que continuava essa desigualdade entre homens e mulheres, tá? E a discriminação racial dos negros. Em quase todo mundo tinha esse problema, tá? Aí, o que acontece com essas mobilizações? Iam desde atuações políticas, tá? Violentas até o pacifismo do movimento hippie. Eles acreditavam na paz e no amor. Eles acreditavam que tudo poderia ser solucionado dessa maneira, tá? Aí, entre os jovens, o que se espalha, gente? Espalhou-se o uso das mini-saias pelas mulheres, de cabelos compridos pelos homens e de roupas coloridas por todos. É o movimento hippie. Hoje é chamado de neo-hippie, ou hippie chique, né? É uma coisa mais bonita, que eles pareciam muito sujos, tá? O que eles queriam expressar isso? A diferença que existia em relação aos valores que existia mais antigos de exaltar a liberdade individual. Eles queriam essa liberdade individual. Eles queriam se expressar da maneira deles. Eles não queriam ser tolhidos nos seus direitos, tá? Aí o que torna-se importante nessa época? Torna-se importante a música como forma de contestação, tá? De protesto. Aí os meios de comunicação, a indústria fonográfica e os grandes shows e festivais ganharam acesso a cantores e banda do mundo todo. Teve um festival chamado Woodstock, que surge, Janis Joplin, ela tinha uma voz rascante, de voz negra, como eles falavam, e Jimi Hendrix, que ele com a sua guitarra, ele toca o hino dos Estados Unidos de uma maneira muito forte, muito pungente. Ele surge nesse cenário hippie aí, Woodstock Festival, tá? E agora eu vou mostrar para vocês outros que surgiram nesse momento. Olha só, grupos de rock como The Beatles, The Rolling Stones, The Doors, e músicos como Jimi Hendrix, Janis Joplin, John Baez e Bob Dylan. Eles traduziam o anseio desses jovens. Eles eram a voz, tá? Eles eram o arauto desses jovens. O que os jovens queriam modificar, tá? Agora vamos falar do American Way of Life, quer dizer, nos anos de 1950, os Estados Unidos passaram por um boom, uma explosão, né, gente? De desenvolvimento econômico, possibilitando que aos estadunidenses um elevado padrão de vida. Todos eles começam a melhorar o seu modo de vida, tá? Aí o que acontece? Há um consumo maciço, gente, de produtos como automóveis e eletrodomésticos. Diz que lá eles fazem assim, não tem ninguém para consertar, eles jogam fora eletrodomésticos, tá? E começa esse consumismo desenfreado. Tá? Aí, e esses valores do modo de vida estadunidense, eles chamavam de American
Way of Life foram difundidos em todo o mundo capitalista. Eles eram capitalistas, né? Consumistas, não é verdade? Por meio de intensa propaganda. Colaboraram para isso, gente, o cinema e mais tarde a televisão. O cinema mostrava essa vida de glamour, essa vida maravilhosa que os americanos tinham. Começou primeiro no cinema e depois a televisão se tornou um veículo de massa, né, gente? Através disso aí eles mostravam a prosperidade, esse consumismo desenfreado, tá? Gente, mas você acha que essa riqueza resultou na melhoria de vida ou de qualidade de vida de todos os estadunidenses? Lê do engano, né, gente? Por quê? Tinha a população afrodescendente. E o que acontecia com ela? Eles precisaram, gente, realizar inúmeras mobilizações ao longo da segunda metade do século XX para ter acesso aos direitos civis e tornar o racismo um crime federal. Eles continuavam à parte. Houve esse boom, esse desenvolvimento, não é verdade? Esse consumo desenfreado, mas só para os ditos brancos. Os afrodescendentes lutaram muito para ter essa hegemonia, tá, gente? E continua até hoje. Você percebe que muitas das coisas ainda não melhoraram, né, gente? Fatos atuais mostram isso. Gente, essa foi a nossa aula e eu vou passar um exercício para vocês, tá?